nós vamos ver que Paul Branton entra numa fase em que ele tem um tipo de iniciação mística. Ele chama iniciação mística, o que ele passou. Foi uma visão. De repente, ele disse, eu tive uma visão na qual uma duplicata de mim mesmo estava empurrando uma enorme pedra redonda para longe da entrada de uma caverna. Eu sabia instintivamente que a pedra era um símbolo do meu eu inferior e que a caverna era um símbolo do eu superior. Fiquei na entrada da caverna e olhei para dentro. Ela estava cheia de luz, deslumbrantemente brilhante em comparação com a penumbra do lado de fora. O poder de entrar na caverna não me foi dado, apenas o de ficar na entrada e olhar para dentro. Compreendi que o trabalho interior é necessário para obter esse poder constituinte no próximo ciclo do meu trabalho. Agora, mesmo que ele trabalhe tão fortemente, não é suficiente agora para entrar na Não caverna. era suficiente, não. Mas ele já teve essa visão. Quer dizer, ele estava trabalhando, né? Ele conseguiu, né, voltar é, à consciência que ele tinha antes, o estado consciencial, né? Aí ele tem uma visão para ver como nós também somos ajudados nos outros planos internos, porque essa visão ajuda ele a confirmar que ele está indo no caminho certo, né? Esse Não por é? esse motivo que ele chamar essa visão um vislumbre. Foi um vislumbre, Ele né? tem uma visão dentro da caverna, mas ele não tem habilidade agora Ele ainda entrar. não pode entrar na caverna, mas aí já é como se dissesse, você está indo no caminho certo, continue, né? E ele então continua. Aí ele explica, não, o que que é uma iniciação mística e uma iniciação filosófica. Ele diz, Tem diferentes formas de de iniciação. iniciação. Agora deve ficar claro que essas duas iniciações, né, ele diz, foram místicas e não filosóficas. Elas me permitiram que eu visse o significado interior da minha própria vida, mas não de toda a vida. Elas diziam respeito ao eu e davam conhecimento do verdadeiro eu. Elas não diziam respeito ao universo e à relação humana com ele. Essas disciplinas pertenceram ao campo de uma iniciação filosófica que veio muito depois e foi minha quarta na fila. Esse foi um evento que representou todos os outros eventos, embora ainda inclua a iniciação mística, foi mesclada a ela e a percepção mais completa de um conhecimento cósmico. Em outras palavras, para que vocês, né, fique claro, a iniciação mística é aquela que é em relação à minha pessoa, não eu e o meu eu superior, né? Essa é uma mística que nós falamos. Agora, quando se trata de uma iniciação cósmica, que ela é mais elevada, é quando eu compreendo as leis do cosmos, quando eu compreendo questões, né, que envolvem o cosmos, porque o cosmos também tem uma alma. Então, se a minha alma está mais elevada, eu posso acessar a alma do mundo. E eu acessando a alma do mundo, eu tenho a visão cósmica. Então, qual é o nosso trabalho primeiro? Alinhar todos os corpos, né, o emocional, o mental e o físico, para que ele possa se unir com o eu superior. E esse eu superior bem alinhado vai entrar em contato com o eu superior do mundo, do universo. Então, através da minha união do meu superior com o eu superior do universo, eu tenho a visão cósmica. Porque como é que eu teria a visão cósmica se eu não me uno com o eu superior, não é? A minha alma com o eu superior da alma do mundo, né? Ele fala sobre é possível estar um sábio e não tem iniciação cósmica. Mas por uma pessoa com PB que escreve livros sobre o nascimento do universo, etc., as iniciações cósmicas dar PB esse conhecimento. Mas, claro, uma outra pergunta. Uhum. Quando uma pessoa receber essas profundas experiências, é possível para essa pessoa receber poderes ocultos, Sim. chamado Então, poderes ocultos? então, o que que acontece? Quanto mais nós desenvolvemos a meditação, praticamos, não é? Nós podemos daqui a pouco ficar muito sensíveis e até adquirir alguns poderes ocultos. Agora, Paul Branton nos ensina, com a experiência dele, que isso também pode ser um pouquinho
difícil, né? Que nós temos que ter cuidado com isso, que o caminho filosófico não é para nós adquirir poder oculto, poder esotérico. Não é essa a ideia. Esse não é o nosso goal, digamos, né? A nossa meta Mas é a iluminação. esses poderes é muito gostoso, porque eu sempre quero saber o que você pensa sobre mim. Mas você vai ver que para Paul Branto não foi bom. Então, nós vamos ver das próprias palavras de Paul Branto. Olha, com a consciência cada vez mais sensível, induzida pela meditação, desenvolveu-se uma fraqueza psíquica que me perturbou. Era um conhecimento das atitudes mentais e dos estados emocionais das outras pessoas, e de seu caráter pessoal e de suas condições internas. Lia a mente de cada homem com tanta facilidade como se fosse uma extensão da minha. Devido à minha inexperiência, ignorância e desconhecimento, não sabia como controlar essa empatia excessiva. Fui facilmente arrastado por fora de mim, mesmo do meu próprio egocentro, para o da pessoa com quem eu estava naquele momento. Isso enfraqueceu ou até dispersou a minha concentração no eu superior e tornou-me demasiado sujeito à influência dos outros. O resultado foi caos e confusão. Demorou muito até que eu conseguisse me livrar dessa faculdade indesejável e eliminar essa condição indesejável. Você revelou um outro aspecto de PB, porque quando eu penso sobre PB, eu não penso sobre uma pessoa dentro a confusão, dentro a caos. Sim, ele passou, né, por esses momentos de confusão. Mesmo, né, mesmo em estado tão elevados, passando por tanta iniciação, né, ele, veja bem, quanto mais ele evoluía, mais sensível ficava e ele passou por essa confusão. Quer dizer, então não vamos nos confundir que essas confusões são problema, ou que essas confusões nos dizem que nós não estamos bem, que nós não estamos evoluindo com tanta prática, tanto estudo e não chegamos a lugar nenhum. Não significa isso. Ao contrário, né, pode significar que estamos indo bem, mas que precisamos, então, não ser tão empáticos com o outro, tão empáticos com a vida. O que Pibi nos ensina em alguns estudos, né, em algum momento da obra dele, é que nós, no relacionamento com o outro e com a vida, nós temos que sempre estar tem uma antessala, onde naquela antessala ninguém entra. Nós temos que ter um certo cuidado, tem um lugar, um espaço de união com o nosso eu superior, que nós não devemos compartilhar com ninguém, porque nós temos que ter uma certa neutralidade, nós não precisamos ser, por exemplo, a dor do outro não pode ser minha dor, eu não posso chegar a esse ponto de empatia, porque isso vai me fazer acontecer, contaminar, como ele fala aqui, não? Se a dor do outro é a minha dor, se tudo do outro também é meu, acontece que eu vou perder o que ele diz aqui, não? Eu vou perder esse meu contato, esse centro, o meu centro e a minha união com o eu superior. E eu vou ficar muito misturado com o outro. O outro parágrafo, ele ilustra bem isso que nós estamos falando. É como o irmão M falou, provas. São as provas. Deve passar por grandes provas, depois esses vislumbres. Sim. Vejam, ele vai esclarecer mais essa confusão. Não sabia como parar de me perder, de perder a minha identidade no processo de aquisição da outra pessoa em minha própria identidade, de modo que essa pessoa se tornou parte da minha identidade, muitas vezes uma parte incongruente. Quer dizer, ele se uniu tanto a outra pessoa que essa pessoa se tornou parte da identidade dele, mas uma parte incongruente. O que ela pensou ou sentiu se refletiu em minha própria consciência como uma imagem, um espelho. Essa faculdade trouxe muitos registros encontrados em minha mente e começou a tornar a vida intolerável. Não até algum tempo depois, quando eu tive o suficientemente disso, né? E aí, então, ele resolveu adquirir controle sobre essa questão.
Fui avisado de que não deveria estabelecer harmonia com as outras pessoas no plano do ego. Então, você não tem que realmente estabelecer harmonia com o outro no nível do ego. Você precisa estar um pouco mais elevado. Você pode estar em Em harmonia, harmonia, mas não não mergulhado. empático, não identificado, não é? Foi-me dada ajuda para a cura dessa condição, mas eu, da minha parte, tive que fazer um exercício positivo da vontade. Quer dizer, ele teve que estabelecer a vontade dele, né, por muitos meses, e uma retirada definitiva da atenção dada às outras pessoas também. Gradualmente, essas características desapareceram até que eu me livrei delas. Mas o que ele diz aqui não é que nós não vamos ter harmonia, contato com as pessoas, integração, mas que nós vamos ter que ter uma certa, digamos, cautela, né? Estar unido no teu eu superior, né? E enquanto conversa com as pessoas, mas não se deixar entrar na outra pessoa, né? Entrar no problema da outra pessoa. Mas você dar uma outra chave em respeito dos ensinamentos de Bibi, coisa que Bibi fala. Eu receber ajuda por esse problema, mas eu preciso fazer Eu um preciso exercício da minha da minha vontade. vontade. Agora tem esses dois lados. É possível receber ajuda, mas nós precisamos fazer nós mesmos. Sim. Um exemplo disso, não é, Micael? Seria, tem uma pessoa que está muito triste, chega para mim, não é? Eu quero dar um conselho, ajudá-la. Eu vou ser empática, eu vou ajudar, mas eu não me identifico com o problema da pessoa. Essa é a diferença. Eu fico desapego daquilo. Eu vejo aquilo exatamente como não é meu. Eu posso ajudar, mas não é meu. Mas, Você tem que usar o eu, né, a vontade, para mesmo se sentindo triste por aquilo, não se identificar com aquilo e não se envolver com aquilo, né? mas Senão quando você você, não ajuda. mas quando você dar ajuda a essa pessoa, não é suficiente. A pessoa precisa. Ela precisa também fazer por ela, né? Sim. Então, essa é uma dos desafios, né, para chegar, digamos, até a iluminação. Agora, qual conclusão Bibi A tem sobre conclusão, poderes o ocultos? que ele concluiu é o seguinte: fique longe de práticas psíquicas e investigações ocultas. São cheias de perigos e armadilhas. Em primeiro lugar, dedique suas energias ao trabalho fundamental de aprender filosofia, melhorar o caráter, disciplinar as emoções e cultivar a calma. Só quando esse trabalho for bem avançado, você terá certeza de que se dedicará ao ocultismo, pois só então estará bem preparado para isso. Agora eu acho que eu não estou preparado. Se é que a pessoa precisa, né? Porque de repente ela pode passar pelo ocultismo, não precisa entrar nele, né? Mas no caso, a pessoa que queira estudar ocultismo algum dia, a sugestão de Pibi é, primeiro, fundamentalmente, é estudar e aprender a filosofia, melhorar o caráter, disciplinar as emoções e cultivar a calma. Depois disso, se você considera que quer estudar um pouco mais do ocultismo, aí você estaria preparado, né? Se você receber esses poderes, você Uhum. tem a habilidade de De manejar, mas manejar, nós sim, vemos quando Bibi receber, sim, ele no não início ela estava não tem a preparado. habilidade. Então, o que que foi a conclusão dele? Abandonei o estudo e a prática do ocultismo, desisti dele de mau grado, pois o poder que ele promete não é para ser Porque o desprezado. ego Quer gosta, dizer, é muito ele, egoísta tem esse, ele a gosta, oportunidade para o ego tem esse poder, sim, tem uma né? tentação Sim. profunda. Então ele diz: reconheço, contudo, que meu passado está cheio de erros e enganos. Supus que uma grande experiência pessoal do lado psíquico e misterioso da natureza me aproximava da verdade. Na realidade, ele afastou dela. Uma vez tive muitas vislumbres de grande bem-aventurança e de intenso estado de samadhi. Ai de mim! Eu era jovem e imaturo demais para saber o que estava acontecendo. A bem-aventurança se foi pouco depois e os samadhis se interromperam e foram lançados à praia do finito, um infeliz e confuso trapo humano. Então, quer dizer,
o ocultismo, né, te dá um certo poder, essas faculdades, né, ocultas que são poderosas, mas ele resolveu desistir daquilo, e aí ele diz que essas bem-aventuranças, né, são boas, e até, por exemplo, vislumbres com frequência, mas no final é necessário uma preparação, porque ele no final ficou um confuso trapo humano, né? Mas antes você mencionou essa pessoa, irmão M. O que Sim. acontece entre PB e irmã M? A irmã ajuda o PB com Sim, isso? aí então ele conhece, né, esse seu primeiro instrutor chamado o irmão M, o seu nome era Charles Willis Thurston,